Olá, esse vídeo é direcionado aos alunos do quarto ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Dando continuidade ao nosso estudo sobre execução, o conteúdo de hoje é sobre responsabilidade patrimonial, que está previsto no artigo 789 do CPC. Nós já vimos os princípios aplicáveis ao processo de execução e um deles é o princípio da patrimonialidade ou o caráter real da execução. Esse princípio, ele consiste na submissão do patrimônio de uma pessoa, no caso de uma constrição judicial para o cumprimento das obrigações. O que seria essa constrição judicial? A penhora de bens e alienação para que o credor seja satisfeito de um débito que foi inadimplido voluntariamente pelo devedor. Ou seja, o nosso sistema jurídico brasileiro, ele veda atingir a integridade corporal do devedor. É vedado pelo princípio da intangibilidade da pessoa humana. Somente em casos excepcionais, como é o caso de execução de alimentos, que é possível restringir a liberdade, mas essa restrição de liberdade não isenta a pessoa de pagar. O fato de um devedor de alimentos, numa execução, ser preso, não o isenta do pagamento da pensão alimentícia, do crédito alimentício. Essa prisão tem por objetivo a coerção da pessoa para que efetue o pagamento. Então, a nossa regra no sistema jurídico brasileiro é que os bens da pessoa que respondem pelas suas dívidas. Isso está disposto no direito material, no artigo 391 do Código Civil, que diz que pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. E o artigo 789 do Código de Processo Civil, no caput, diz o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O que significa os bens presentes e futuros? Aqueles pré-existentes à dívida, antes da pessoa, do devedor contrair aquela dívida, os bens que ele já tinha em seu patrimônio, e os futuros significa aqueles que ele vai adquirir durante o processo, enquanto perdurar a dívida, ok? Não significa que aquilo que ele adquiriu após a dívida, a obrigação ser contraída, não vai ser atingido por uma execução. Todos serão atingidos. Ainda que a pessoa receba uma herança, ganhe na loteria, depois de já iniciado, por exemplo, uma execução, esses bens são passíveis de constrição judicial, ok? Então, é o patrimônio que responde pelas obrigações, pelas dívidas, pelo inadimplemento das obrigações, tá? Mas, conforme nós lemos no caput aqui, salvo as restrições permitidas em lei, significa que esse princípio não é absoluto. Existe uma limitação patrimonial para as penhoras, por exemplo, quando a gente estuda no artigo 833, aqueles bens considerados inalienáveis em razão de um princípio maior que é da dignidade humana, como é o caso de salários, como é o caso de instrumentos de trabalho, e nós vamos estudar isso no artigo 833 numa aula futura. Então, esse artigo 789, ele relaciona quais são esses bens que podem ser atingidos numa execução, quais bens que poderão ser penhorados e eventualmente alienados numa execução. Então, além dos bens do devedor, né, outras pessoas que são terceiros, ou seja, não fazem parte da execução, podem ser atingidos numa execução. O inciso primeiro, né, do artigo 790 fala do sucessor a título singular. O que é sucessor? Aquela pessoa que porventura adquiriu aquele bem ou que recebeu como uma doação. Durante o processo de execução, determinado bem foi alienado. Então, aquele sucessor, ele agora é o proprietário da coisa.
mas esses bens podem, essa alienação pode ser declarada ineficaz ou pode ser anulada quando é fraude contra credores antes de ajuizar uma ação. Então, esses bens de terceiros, do sucessor, podem ser atingidos. Ou mesmo os bens do próprio devedor, ainda que poder de terceiros, que é o caso do inciso terceiro. Por exemplo, quando o bem está locado ou está em regime de comodato, né, ele é do devedor, mas está em posse de terceiros. Eu deixei de falar do inciso 2, que é dos sócios no termo da lei. Ou seja, sócio significa que é uma pessoa que não é o próprio devedor. Imagina uma empresa que é devedora, o patrimônio dela é distinto do patrimônio do sócio. Mas aqui nesse inciso, ele diz que pode haver a constrição judicial do sócio, do patrimônio do sócio, no eventual dívida da empresa. Por exemplo, são casos em que, de uma sociedade, em que os sócios têm uma obrigação solidária, ele é responsável solidário. É o caso das empresas em nome coletivo, comandita simples. Então, se houver uma execução da empresa, é possível que os bens do sócio sejam atingidos nessa constrição, quer dizer, então não é o devedor, não é o patrimônio do devedor, mas bens dos sócios, quando há uma previsão legal nesse sentido. O inciso 4 fala dos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou da sua ameação respondem pela dívida. Nesse caso aqui, é por isso que a gente vê muitos embargos de terceiro ofertados pelo cônjuge do devedor, porque ele quer que a sua ameação não seja objeto de constrição judicial. Mas o entendimento aqui, quando aquela dívida contraída foi para adquirir alguma coisa em proveito da família ou em proveito do casal, é possível que os bens do cônjuge ou do seu companheiro sejam atingidos numa execução. O inciso 5º, alienados ou gravados em ônus real em fraude e execução. O tema do fraude e execução será objeto de estudo futuramente. Mas o que acontece? Nós podemos distinguir aqui dois institutos, o fraude contra credores e fraude à execução. Fraude contra credores está previsto no Código Civil, no artigo 50. Então, veja, supondo que, aliás, no Código Civil, no artigo 158 a 165, fraude contra credores. Se antes de ajuizada uma ação judicial, seja de conhecimento, seja execução, se a pessoa já está devedora e ele compromete o seu patrimônio alienando, transferindo para terceiros, para que se houver uma futura ação judicial, esses bens não sejam atingidos. Se os credores descobrirem isso, eles deverão ajuizar uma ação autônoma, denominada pela doutrina de ação aquiliana, para que seja anulada aquela alienação, aquela venda, aquela transferência de bens, para garantir uma futura execução. E a fraude à execução já é um instituto de processo civil que ocorre quando já houver uma ação judicial em curso, mesmo que seja de conhecimento, que futuramente poderá vir a ser uma execução, e nesse curso, desse processo, o devedor aliena patrimônio de tal forma que ele se torne insolvente, ou seja, de tal forma que não fique no seu patrimônio bens suficientes para garantir uma futura execução, ok? Aqui fala também, no inciso 7º, do responsável no caso de desconsideração da personalidade jurídica. O novo Código de Processo Civil, ele instituiu no artigo 133 a 137 um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, ele é um procedimento para que o juiz declare essa desconsideração. O que significa? No artigo 50 do Código Civil, ele prevê o seguinte, artigo 50 do Código Civil,
Vamos ver aqui o que diz esse artigo. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigação sejam atendidos aos bens particulares de administradores ou sócios. Ou seja, imagine que a empresa está devedora e por um abuso, o desvio de personalidade, os bens dessa empresa sejam transferidos para o sócio ou pelo responsável. Então, nesse caso aqui, pode instaurar-se um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que o juiz, mediante o devido processo legal, ainda considerando a ampla defesa, né, o contraditório, o juiz possa desconsiderar esses bens e afetar os bens desse sócio ou responsável. E há também a desconsideração inversa, como ocorre, por exemplo, numa ação de divórcio, descobre-se que os bens que são do casal, que deveriam ser partilhados, um dos cônjuges transferiu todo para a empresa. E aí pode haver desconsideração, atingindo bens da empresa, para que seja efetivada as dívidas do casal, por exemplo. Então, nós vimos aqui algumas situações que são chamadas de responsabilidade patrimonial. Há a responsabilidade patrimonial primária, que é quando os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, e há uma responsabilidade patrimonial que a doutrina chama de secundária, quando atinge bens de terceiros, somente nos casos previstos em lei. Nós lemos alguns incisos aqui, e com a possibilidade de um devido processo legal, contraditório, ampla defesa. No caso de atingir patrimônios de terceiros, esse terceiro é aquele que não faz parte da relação jurídica, ele não é autor, não é réu, não é nenhuma das partes no processo, como acontece quando atinge bens de sócios, bens que foram alienados a terceiros, bens do cônjuge ou companheiro. Nesse caso, esse terceiro ele tem como se defender por meio de um instituto chamado embargos de terceiro, que faz parte dos procedimentos especiais que vocês vão ver no 5º ano, mas nós vamos falar muito sobre ele ainda, ok?